crônica é um gênero literário curioso que fica melhor nas páginas dos jornais que nas dos livros. Talvez o cronista seja um escritor que se disfarça de jornalista, ou vice-versa. Qual que é a sua definição de crônica? Minha definição de crônica, eu acho, no meu caso é um momento da vida de São Paulo. A minha crônica é São Paulo. Eu sou paulistano, apesar de ter nascido em Araraquara, estou aqui há 57 anos, portanto sou mais paulistano. É um momento da cidade que eu recorto como se fosse com uma tesoura, ou que eu fotografo como se eu tivesse uma câmera, e hoje nós todos temos câmera, e transponho isso para o texto literário. Então o que é? É uma situação que eu vejo, alguém que conversa comigo e me conta uma história, é uma briga na padaria, é uma conversação, é uma imagem que fica, é um vaso numa janela, é uma mulher olhando para o nada, é um vento que levanta uma saia. Essas coisas todas me impressionam e essas coisas todas são crônicas. São momentos. A crônica é uma literatura menor? Para os pernósticos professores de literatura. Literatura maior e literatura menor. Literatura menor é a má literatura. Então você tem romances, você tem grandes livros que são má literatura. A crônica é um momento muito especial dentro da coisa, então é um preconceito, porque você teve grandes cronistas ao longo da história da literatura. Machado de Assis fez crônica, ele era menor? Olavo Bilac fez crônica, era menor? João do Rio fez crônica, foi menor? E Lima Barreto, não o diretor de cinema, mas o Lima Barreto lá, também fez crônicas. E por que não Clarice Lispector, uma das nossas maiores escritoras, também fez crônicas. Raquel de Queiroz fez crônicas. Para não falar dos clássicos, Rubem Braga, Fernando Sabino, de Otto Lara Rezende, etc, etc, etc. É um puro preconceito. O que você tem é má literatura. E isso não adianta. Então, a má literatura ela é mal escrita, ela é mal desenhada, ela é mal executada, ela é mal realizada. Então a crônica não é menor. A crônica é difícil de fazer bem, é esse que é o problema. Então se você fizer mal, ela é má literatura. Agora nunca menor. Isso é o preconceito, o quê? Do pessoal da academia, do pessoal da universidade, porque eles são preguiçosos, porque eles estão lá e eles não querem ir, e o cronista é atual. E por que eles nunca falam do cronista? Porque eles têm medo. Falam e de repente esse cronista desanda e desce ladeira abaixo. Por que ele sempre estuda os autores mortos, os autores que já têm obra pronta? Porque eles têm medo de emitir opiniões, eles têm medo de se arriscar. E a crônica você sempre vai arriscar. A literatura brasileira mais lida é a crônica? Hoje eu acho que é. Hoje eu acho que é. Tranquilamente. Tranquilamente. E é engraçado que muitos cronistas são romancistas. Todos. E acabam indo para lá. Você fala para o próprio Contardo Caligares, que é um cronista muito específico. No fim, ele acabou indo também para o romance. O Antônio Prata acabou indo para o romance. Aí os outros, João Ubaldi, esses começaram no romance e depois foram para a crônica. Então você tem um tipo muito variado. Você pega um Zuenir Ventura, a crônica dele é um tipo de coisa político-social. O Veríssimo já é o humor, e às vezes ele já engatinha ali por uma coisa, tentando buscar algo mais profundo, mas ele prefere a crônica é o grande momento dele. Mas na minha cabeça, eu acho que é esse. O cronista é aquele rápido no gatilho. Crônica é uma espécie de literatura no jornal? Ou é um pouco de jornalismo na literatura? Acho que é literatura dentro do jornal. Literatura dentro do jornal. Você pode até fazer literatura dentro do jornalismo na crônica. Eu faço às vezes uma crônica que eu digo que é uma crônica reportagem. Porque, tipo o quê? Eu viajo. Eu vou e faço uma palestra em Belém do Pará. Só que eu vou a Belém, aí eu vou para os restaurantes, aí eu converso com as pessoas, aí eu converso com os taxistas, aí eu vou...
E aí o que eu faço? Eu faço meio um documentário do que é Belém do Pará, de como eles falam. Eu uso muito a comida local e eu uso muito a linguagem local. Em relação à linguagem coloquial, o cronista tem que segurar um pouco, porque senão fica tudo muito datado? Não, ele tem que trabalhar a linguagem coloquial. Tem gente que acha que tem que falar, aí nós vai porque nós coisas assim. Não. Você trabalha a linguagem coloquial, mostrando que ela é coloquial, mas que ela está trabalhada. Não tem. Agora, você tem que usar a linguagem que está aí. Porque o cronista é aquele que vai lá no meio do povo e que traz uma maneira do povo falar ou pensar. Outra história, um dia eu estava dentro de um ônibus e duas mulheres conversando na minha frente. Aí uma falou para a outra, me diz, você que é inteligente do bairro, o que é problema e o que é problema? A outra virou e falou assim, como você é burra mesmo. Problema é um problema que você tem com seu marido, com seu filho, com o vizinho, com a polícia. Problema são aquelas contas da escola. Daí, anotei na mesma hora. E aí por que tem isso? Porque problema é uma coisa abstrata, quase metafísica. Então, para cada situação, o povo cria uma definição para poder diferenciar. Então, essa é a linguagem. E aí, quando eu conto isso, eu já também estou contando a maneira do povo falar. Por que será que grandes escritores brasileiros que fizeram sucesso em romance e tal vão para a crônica? É uma atração do público, por exemplo, que lá é maior, ou é uma vontade de escrever coisas curtas, sei lá, de fazer um teste de estilo diferente? Aí cada um vai ter que responder por si, eu não posso responder pelos outros. Mas tem muita gente que vai para a crônica. Eu fui para a crônica por uma questão muito simples, eu sempre fui jornalista. E do jornal eu passei para o conto e para o romance. E lembro um dia, quando me chamaram, e disseram, olha, a gente queria que você fizesse uma crônica semanal sobre São Paulo. Porque o tema dos meus livros sempre foi São Paulo. Aí eu falei, nossa, eu não sei fazer crônica. E eu fui reler crônicas dos outros, né? Reli muito, né? Raquel, reli muito Fernando Sabino. E aí no fim eu falei, uma crônica é um pequeno conto. Um pequeno conto com um tema da cidade. E comecei muito engatinhando, e comecei a gostar. E gostei muito, a tal ponto que eu nunca mais escrevi contos. Isso para mim foi perigoso, foi complicado. E a tal ponto que faz 9 anos que eu não escrevo um romance. E a história da data marcada, o dia marcado, o horário, ajuda ou atrapalha? Eu vou só te falar uma coisa engraçada. Todo mundo pergunta o que é crônica, o que é inspiração para a crônica, né? A melhor resposta é do Luiz Fernando Veríssimo. Ele diz assim, inspiração é o prazo. Chegou a hora, tem que fazer. Não tem como fugir, você tem que buscar essa crônica, seja onde for. Portanto, nego, a gente tem a prática de acabar fazendo. E nós também, cronistas, temos uma definição de crônica, não sei se você conhece. Literatura sob pressão, que é a melhor literatura. Tem o prazo, tem que fazer o prazo. E para nós jornalistas isso é mais fácil, que sempre a gente trabalhou com prazo. A internet está sendo um bom lugar para a crônica? Para mim, não. Talvez para quem não tem um jornal, não tem um meio para publicar, seja uma possibilidade. Eu acho que essa gente mais jovem aí tem um grande meio para se soltar. Que antigamente você escrevia um conto, ou uma crônica, um poema, o que você ia fazer? Você datilografava, copiava em xerox, em mimeógrafo, aquela coisa horrenda, que cheirava álcool, e ficava distribuindo. Hoje não, meu amor. Você abre aí, põe num blog, e esse blog é lido para 1.000, 2.000 pessoas. Entende? Hoje democratizou. Não sei a qualidade, eu vejo qualidades, algumas coisas bastante boas e algumas coisas bastante medíocres. Mas talvez o tempo faça essa seleção natural.
Qual que é a sua média de tempo para romance? Vareia, como diz o povo. Mais rápido talvez tenha sido o Bebel, 1 ano e 8 meses. O mais demorado foi o Zero, 9 anos. Não Verás País Nenhum foram 3 anos e meio. E que mais? O Beijo Não Vem da Boca. Eu comecei na Alemanha em 82 e terminei em 84 no Brasil. Depende muito. E crônica? O dia que eu tenho que fazer a crônica, eu faço a crônica no dia anterior. Faço a crônica no dia anterior e deixo guardado, dormindo, como a gente chama. Releio no fim do dia. Releio no dia seguinte, antes de mandar. Se eu puder, eu tenho que entregar terça-feira. Se eu puder, eu faço no domingo. Antes. Mas já chegou a coisa de eu esquecer ou não ter um assunto. Se bem que eu nunca não tive assunto. E eu me orgulho de nunca ter escrito sobre a falta de assunto. Me orgulho disso. Nesses 20 anos de Estado, por exemplo, exatamente, agora em setembro, 20 anos, 21, nunca escrevi sobre falta de assunto. E a crônica é 2 horas ali. Depois deixo, retrabalho em cima. Eu acabo de escrever e imprimo. Imprimo e mexo a mão, com caneta. Imprimi, mexo, aí daí um tempo eu passo as correções para coisa. Aí que eu deixo ela parada. Mas sempre um dia antes, 2 dias antes. Quando eu viajo, eu deixo crônica pronta. São as crônicas que valem em qualquer momento, sabe? Por uma simples razão. Às vezes eu abro o jornal e diz assim, o cronista tal está de férias. E eu tenho uma decepção. Nesses 21 anos, eu nunca faltei um dia ao trabalho. Nos bobagens, as coisas assim, de responsabilidade, de profissionalismo, sei lá. Talvez porque meu pai trabalhou 35 anos na Estrada de Ferro, Araraquara. Nunca faltou um só dia. Eu lembro de meu pai sair de casa com galocha, nem existe mais galocha, né? Uma capa velha, chapéu e guarda-chuva, às vezes gripado. 35 anos, terminou, tinha uma coisa que chamava licença-prêmio. Ele ganhou um dinheiro tão grande que ele abriu uma fábrica de saco de papel, que era o sonho dele. Então essa coisa de responsabilidade do meu pai, acho que eu tenho um pouco. Ou muito. Rubem Braga nasceu em Cachoeiro do Itapemirim em 1913. Em seu primeiro livro, ele escreveu: "Minha vida sempre foi orientada pelo fato de eu não pretender ser conde." De fato, Rubem Braga preferiu não se aventurar a escrever gêneros considerados mais nobres, como romances, ensaios ou peças de teatro. Seu campo de trabalho foi um gênero menor e despretensioso, a crônica. Mesmo assim, ou por causa disso, ele se tornou um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Há quem diga que a história da crônica no Brasil se divide em antes e depois de Rubem Braga. Antes era mais objetiva, jornalística e cheia de referências históricas. Depois dele, ganha um toque de leveza e lirismo. Rubem Braga é importante por isso, porque nos mostrou a beleza das coisas sem importância. Vizinho Vizinha é uma crônica ilustrada. É um livro escrito pelo Roger Mello, que é um escritor e ilustrador brasileiro que acabou de ganhar um dos prêmios mais importantes da literatura infantil, que é o Hans Christian Andersen. O livro foi ilustrado por outras 2 brasileiras, que é a Mariana Massarani e a Graça Lima. E tem como personagens 2 vizinhos anônimos, que são chamados só de Vizinho do 101 e Vizinha do 102, que moram na Rua do Desassossego e se encontram muito raramente no corredor. O texto vai dando um jeito de aproximar os 2 vizinhos. Então diz que o vizinho, por exemplo, gosta de viajar ao mundo todo e a vizinha tem na sua estante livros do mundo todo. Ele tem um sobrinho que tem quase a idade da neta dela. E são essas 2 crianças que de alguma maneira aproximam
Os Dois Vizinhos. Algo que se destaca nesse livro é o jeito como se explora o suporte livro mesmo. Então aqui o vizinho, vizinha, e a gente vai ter sempre do lado esquerdo a casa do vizinho, do lado direito a casa da vizinha, e no meio o corredor. E uma coisa interessante é que cada ilustrador ficou responsável por uma parte. Então a Mariana Massarani ilustra o lado esquerdo do vizinho, a Graça Lima o lado direito, e o Roger Mello, além de escrever o texto, ele ilustra o corredor. Mais uma surpresa que tem para o leitor nesse livro é que o corredor funciona meio como um personagem também, na figura do faxineiro, que vai aparecer só de vez em quando nas ilustrações, ele não aparece no texto, e que vai revelando os sentimentos que o vizinho e a vizinha têm quando estão sozinhos no seu apartamento. O Roger Mello diz no final que o corredor tem uma participação especial no livro. Sem contar a surpresa do final, vou ler um trechinho do livro. Enquanto toma café, o vizinho imagina as coisas que existem do outro lado. Qualquer dia desses, ele convida a vizinha para entrar. Se ele convidar, ela aceita. Vizinho, Vizinha é um livro que tem um final aberto, que mais sugere do que diz para o leitor. Isso é muito raro nos livros infantis. É algo que aposta na capacidade de interpretação da criança. Eu escrevo nesse espaço, que é ao mesmo tempo a minha biblioteca, onde tem cerca de 5.000 livros, parte da minha biblioteca, porque o resto está em Araraquara, onde eu também tenho uma casa. Esse espaço aqui se comunica com um terraço que vocês não veem, onde eu tenho laranjeira, jabuticabeira, que dá, tenho pitangueira e tenho laranja champanhe. Então é um espaço onde eu me sinto muito bem e é um espaço onde eu guardo cadernos, apontamentos, fotografias, mapas, tudo que me serve de referencial. Então esse é o canto onde eu trabalho, onde nasceram nos últimos 20 anos todas as minhas crônicas, todos os meus livros, todas as minhas obsessões, todas as minhas loucuras, delírios e principalmente prazeres. Escrevo primeiro à mão, muita gente não acredita, mas eu ainda escrevo à mão. Escrevo nos meus caderninhos, escrevo nos meus cadernos, anoto coisas, muitas vezes, principalmente num avião, eu já tento dar um começo, eu já tento organizar as ideias e tal. Passo depois para o computador. E esse trabalho eu faço todos os dias, menos sábado e domingo, não sou escritor de sábado e domingo, entre 5 e 10 da manhã. Sento aqui, no silêncio, na solidão, não tem telefone, não tem empregada, não tem nada, a não ser os gatos. Eu lembro que quando eu era muito criança, na escola, as minhas redações eram lidas pela professora e as meninas gostavam das redações. E eu, que era muito esquisito, muito pobre, muito feio, muito tímido, muito introvertido, me relacionava mal, percebi que a escrita podia ser um processo de sedução. Claro que ao longo dos anos eu desenvolvi isso. Mas eu escrevo o quê? Para tirar minhas neuroses, para botar para fora meus conflitos interiores. Escrevo por compulsão, escrevo por impulso, escrevo por prazer, escrevo por loucura, escrevo para me divertir. E eu escrevo principalmente para combater a solidão. É que eu sempre imagino, quando eu estou meio mal, que em algum momento alguém está lendo uma página de um livro meu, ou lendo uma crônica, ou alguma coisa, e que essa pessoa gosta desse texto que ela lê. E gostando, transfira para o autor esse amor. É por essa razão que eu, como escritor, nunca me senti solitário na minha vida. Por isso eu escrevo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Silto e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Nu de Botas, do Antônio Prata.
Nesse livro você vai encontrar várias crônicas e alguns contos que retratam aquela parte linda, maravilhosa e super inocente da infância. Bom, pessoal, eu confesso que eu me surpreendi pra caramba com o livro. Eu já esperava que fosse legal, porque eu já tinha visto bastante gente falando bem. Mas quando eu realmente peguei, quando eu realmente comecei a ler, que eu percebi o quanto eu me identificava com as histórias. Eu sempre gostei muito de crônica, lia bastante crônica ainda na escola, no fundamental. Mas esse livro em especial me tocou de um jeito que eu não estava esperando. Um dos principais motivos disso ter acontecido é porque o protagonista é uma criança. Então você vê o mundo pelos olhos dele. E isso acaba sendo muito interessante. Porque todo mundo já foi criança um dia e todo mundo também sabe que as crianças têm um jeito peculiar de ver o mundo. Um jeito muito inocente e até inteligente em certos pontos. Outra coisa que chama atenção no livro são os cenários. Por quê? Porque são cenários super comuns. Como uma casa, uma rua, a casa dos seus avós, uma chácara, todos aqueles lugares que te remetem à infância. Lugares que você certamente frequentava quando era pequeno. Os comentários sobre fatos comuns do dia a dia viram motivos para muita risada. Porque o protagonista está descobrindo como a vida é, está descobrindo como as coisas são. E eu percebi que o autor se esforçou bastante para tentar ser o mais fiel possível aos relatos de uma criança de, sei lá, 4, 5, 6 anos. Tinha momentos que realmente dava para se confundir achando que era uma criança que tinha escrito o livro. Dava muito essa sensação. Como, por exemplo, a parte que o menino faz uma coisa que ele sabe que é errado, sabe que a mãe vai brigar, mas acaba fazendo mesmo assim. Depois disso ele se esconde em um vãozinho entre a parede e a pia e diz que vai ficar lá para sempre, comendo as comidas que ficam sobre a mesa e vai beber água da pia escondido. É impossível não lembrar das coisas que você aprontava quando era pequeno. É impossível. Eu tenho certeza que se você teve sua infância lá pelos anos 80, 90, esse livro vai te fazer voltar no tempo. Por quê? Porque ele tem muita referência. Referência a desenho, referência a brinquedo, referência a programa de TV. Então se você é um desses fãs de nostalgia, com certeza você vai adorar. Pode ir em frente, sem medo. Eu não assisti nem brinquei com a maioria das coisas que o autor descreve, porque eu não sou tão velho. Mas mesmo assim eu me relacionei super bem com o livro, o que prova que o livro não é só para um público adulto, um público mais velho, e sim para todo mundo. Eu pretendo sim procurar mais livros do Antônio Prata, porque eu gostei bastante do jeito que ele escreve, os temas que ele trata. E eu li o livro super rápido, foi super gostoso. Eu li, eu acho que em um dia. Enfim, indico o livro para vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. A EasyTaxi começou a se perguntar como que nós poderíamos ajudar em aumentar o nível de leitura no Brasil. E aí surgiu a ideia do Bibliotaxi. Esse é um diferencial da EasyTaxi. Ou seja, não é só o aplicativo, é a empresa tomando cuidado, se preocupando com o passageiro. Então a gente tem bolsas que são colocadas dentro do táxi, são colocadas no banco, na parte traseira do banco do passageiro, onde a gente disponibiliza em geral 2 livros. O Brasil precisa dessas iniciativas para que as pessoas tomem gosto pela leitura, né? Achei legal que incentiva mais as pessoas a lerem, né? Até eu mesmo sou muito de ler, estou até lendo uns livros agora. E a gente incentiva o taxista a incentivar o passageiro a pegar esse livro, levar para casa e quando terminar devolver. Tem uns que se espantam, outros acham legal, tem outros que perguntam por que aqueles livros estão ali. Eu estranhei, mas foi uma coisa boa, né? Não foi aquele, nossa, foi uma coisa boa, eu gostei de ver aquilo. Uma cliente minha, e ela falou assim: Adenauer, que bom que você tem a Bibliotaxi, pois eu sempre levo livros da Bibliotaxi para os meus funcionários, eu sempre incentivo eles a ler, e posso levar? Tudo bem, pode levar. Eu acho que todo incentivo à cultura é bem-vindo, e esse eu acho que é o mais fácil que tem pra gente colocar imediato, sabe? Já estamos começando a criar uma cultura, que é o passageiro efetivamente voltar com outros livros, não só os que ele pegou, mas os livros também que ele tem em casa. Já teve pessoas que falaram: esse livro eu já li, esse livro é bom, esse é ruim. Fala para eles, vocês têm que ler, depois que você lê o livro, ou os seus amigos leem o livro, que repasse para outras pessoas. Então, se da outra vez você vier para mim, tiver mais livro, posso trazer para que eu possa fornecer. Minha filha já pegou um, já leu, gostou pra caramba. Para
para eles é muito bom que tenha algo de entretenimento dentro do táxi. E o bibliotáxi vem muito nessa linha. Então, né, o taxista está sempre levando o passageiro de um lugar a outro sem conhecê-lo, e ter um livro ajuda muito o taxista, ou seja, é um diferencial para ele. Às vezes você pega uma corrida um pouco mais longa e ele se interte com o livro ali, com a história do livro. E para ele também é uma motivação a mais de distração, porque o percurso que a gente corre em São Paulo pode ter muito trânsito, é uma forma de distração e da pessoa estar ali envolvida no livro, ele nem percebe, quando perceber já chegou no ponto que ele queria chegar. Kurt Vonnegut Jr. nasceu em 1922 nos Estados Unidos. A possibilidade de destruição do mundo aparece em muitas de suas obras, como Galápagos, Hocus Pocus e Cama de Gato. E Matadouro V foi considerado um dos livros mais importantes publicados em seu país no século XX. Seu estilo é conciso e ele diz ter aprendido a escrever assim graças à sua prática com jornalismo. Sua voz soa tão coloquial e envolvente que parece um amigo descrevendo uma experiência qualquer. Consagrou-se como autor pacifista e crítico da desumanização que caracteriza o modo de vida norte-americano. Um dos conselhos de Vonnegut para escrever bem era: por mais inocentes que sejam seus personagens principais, faça com que lhes aconteçam coisas horríveis. Assim o leitor saberá quem eles são realmente. Um dos grandes livros de crônicas para mim é esse de Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo. E é impressionante como ela, em uma linha, fazia uma crônica. Sou tão misteriosa que não me entendo. Isso era uma crônica. É um dos livros mais belos que ela publicou. É um dos livros mais incompreendidos que ela publicou. E é um dos livros onde você vai encontrar tudo dessa alma misteriosa que ninguém entendia. O mais importante é que Clarice Lispector escreveu durante anos no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro. E um dia, um editor demitiu Clarice, porque ela não sabia fazer crônicas.